Hoje eu quero tratar um pouco do serviço. Hoje eu quero meditar um pouco sobre o tipo de líderes que nós precisamos para a igreja desse próximo milênio, desse terceiro milênio. Sobre o tipo de cristãos que o Senhor espera que nós sejamos. Eu não sei se é folclore, não sei se é história, não tive condição de conferir nos livros de história, mas eu ouvi contar que o grande imperador Napoleão, que conquistou o mundo, imperador Napoleão, certa feita chegou uma grande recepção, havia muitos nobres, gente importante, os generais, toda a gente da mais alta corte reunida, e eles iam almoçar juntos, e só estavam esperando o grande imperador Napoleão. E Napoleão chegou bem ao seu estilo, eu não sei se é folclore ou se é história, e Napoleão veio e se assentou em qualquer cadeira que ele encontrou lá, naquela grande mesa. Logo, sabe como é que tem aquela turma que sempre está querendo fazer uma média e tal, e alguém vê assim, não, mas imperador, não, olha lá, majestade, o senhor se assenta à cabeceira da mesa, nós reservamos a cabeceira da mesa, porque o senhor é a pessoa mais importante aqui, nessa refeição, reservamos a cabeceira da mesa. E conta a história que o imperador Napoleão se virou para as pessoas que estavam querendo colocá-lo à cabeceira da mesa e disse, onde eu me assento, aí é a cabeceira da mesa. Que humildade, hein? Ei, que humildade, que simplicidade. Hoje nós vamos ler um texto das Escrituras, em que também há um líder com seus seguidores ao redor de uma mesa. Ele nos instrui diante da mesa. A postura diante da mesa talvez seja um símbolo do tipo de cristãos que esse líder deseja que sejamos, do tipo de discípulos que esse líder deseja que sejamos, do tipo de líderes que ele espera que sejamos, porque ele foi um líder que teve um perfil muito específico. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1 a 20. Jesus lava os pés aos discípulos. João 13, de 1 a 20. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair.
Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa. E disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei que os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Deus abençoe a sua palavra, amém, amém, irmãos? Lida diante dos nossos corações. Irmãos, quero refletir a partir desse texto sobre que tipo de líderes a igreja está precisando. Que tipo de líderes a igreja está precisando para esse novo momento? Que tipo de pastores a igreja está precisando? Que tipo de ministros a igreja está precisando? Que tipo de mestres a igreja está precisando? Que tipo de diáconos a igreja está precisando? Que tipo de presbíteros a igreja está precisando? Que tipo de servidores a igreja está precisando? Que tipo de funcionários a igreja está precisando? Que tipo de voluntários a igreja está precisando? Que tipo de líderes de ministérios que a igreja está precisando? Que tipo de líderes de células que a igreja está precisando? Que tipo de conselheiros que a igreja está precisando? Que tipo de intercessores que a igreja está precisando? Que tipo de líderes a igreja está precisando? Que tipo de cristãos a igreja está precisando? Que tipo de cristãos a igreja está precisando? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus está convocando cristãos e líderes cristãos que estejam dispostos a abrir mão da mesa principal. Veja o verso 4, parte A. Levantou-se da ceia. Eles iam cear, uma das últimas oportunidades em que o Senhor Jesus ia comer com seus discípulos. Uma das últimas oportunidades em que ele ia celebrar a refeição pascal, a Páscoa que os judeus celebravam. Ele ia fazê-lo com seus discípulos. Eles estavam esperando para cear com eles. Era o seu mestre e senhor. Mas o que ele faz? Ele se levanta da ceia. Ele se levanta da mesa. Essa é a nossa referência, o nosso Senhor Jesus. É a nossa referência como líder, mas antes de tudo, é a nossa referência como discípulos, o nosso mestre. Ele se levanta da ceia, ele se levanta da mesa. Jenny Wilkes, num livro muito interessante, intitulado O Último Degrau da Liderança, descobrindo os segredos da liderança de Jesus, a liderança servil, fala da síndrome da mesa principal. Qual é a síndrome da mesa principal? É a síndrome de não querer abrir mão dos privilégios que uma determinada posição nos oferece. Há certas posições na sociedade que nos trazem certas mordomias, é verdade? No Brasil nós estamos infelizmente acostumados com certas pessoas que galgam certas posições, e às vezes são chamados até de ministros. Mas o que é ministro? Ministro é um servo.
Essa palavra ministro adquiriu na sociedade contemporânea uma conotação de gente muito importante. O senhor sabe com quem o senhor está falando? Eu sou ministro. E não só na sociedade contemporânea, mas na igreja, não é? Agora, ministro, antes de tudo, é servo. Servo. E Jenny Wilkes diz que o último degrau da liderança, o ponto máximo a que o líder pode chegar, é a liderança servil. Isto é, ele ser servo, acima de tudo. O líder é o maior de todos os servos, maior no sentido que ele é mais servo do que todos os outros. E o Senhor Jesus disse: se alguém de vós quiser ser o primeiro, esse há de servir a todos os demais. Amém, irmãos? Foi isso que ele disse aqui. A síndrome da mesa principal, a síndrome da cabeceira da mesa. Essa síndrome do Brasil, certos ministros, certos homens públicos, e que afeta a igreja também, em que tem certos privilégios por causa da posição que ocupam na sociedade, certos privilégios que são chamados frequentemente de mordomias, numa deterioração do sentido de uma das palavras mais lindas da Bíblia, que mordomo é o servo que cuida dos bens que não são dele, são do seu senhor. Agora você vê que tem as mordomias, e ninguém quer abrir mão das mordomias, pelo contrário, está sempre arranjando um jeito para puxar mais mordomias. Mas a palavra do Senhor Jesus diz: lá no mundo é assim, mas entre vós não será assim. Na igreja não será assim. Na igreja, na minha igreja, diz o Senhor, não será assim. A minha igreja tem que se curar da síndrome da mesa principal. Os meus líderes, os meus discípulos têm que se curar da síndrome da cabeceira da mesa. Porque eu tenho direito a isso? Porque a igreja tem que me reconhecer nisso e no aquilo. E você sabe como é que é o discurso? As pessoas, esses tipos de líderes, ficam cobrando esse tipo de privilégios e não quer abrir mão dos privilégios da posição que ocupa. A síndrome da mesa principal. Ouçam só o que a palavra de Deus diz a respeito de Jesus. Filipenses 2, 5 e 6. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos servos, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Jesus era curado desta síndrome da cabeceira da mesa, que era a síndrome do Alexandre, era a síndrome do Napoleão. Jesus era curado dessa síndrome. Essa síndrome afeta a nossa vida em muitas áreas. Quando a gente vive a vida inteira exigindo direitos. Que é meu direito? Exigindo direitos dentro de casa, batendo o pé firme lá, bate em cima da mesa, é meu direito. No lar, na família, no casamento, é a síndrome da cabeceira da mesa, é não querer abrir mão de certos privilégios que determinada posição oferece. Segundo, verso 12 diz assim, verso 12, vai lá no verso 12: depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Agora o Senhor Jesus se assenta à mesa, depois que ele lava os pés aos discípulos, ele toma de novo os seus vestidos, agora sim, ele está preparado para sentar à mesa. E talvez um daqueles que tenham vindo lá do farisaísmo tenha dito: mas Senhor, o Senhor lavou bem as mãos,
porque o Senhor lavou os pés dessa turma, todos esses discípulos, e esse Pedro, especialmente aquela sandália velha dele, já carcomida, meio torta, e Senhor, a gente sabe o que é isso, os pés de Pedro, o Senhor tem certeza que lavou bem as mãos, porque daqui a pouco o Senhor, com essas mãos, o Senhor vai, a gente já está acostumado com o Senhor vai pegar o pão e vai partir o pão com essas mãos. Senhor, por favor, o Senhor lavou bem as mãos? Às vezes a gente não lava os pés aos irmãos porque a gente tem nojo, verdade? Agora o Senhor se assenta à mesa, Ele já lavou os pés aos discípulos. Só quem lava os pés aos irmãos tem autoridade para sentar-se à mesa, porque esse já abriu mão de todos os seus direitos. Ele sabe que antes e acima de tudo, ele é servo, ele vai servir como servo. Amém, irmão? Leve isso para a sua família, leve isso para casa, para dentro de casa, para a sua postura dentro de casa. Segundo, cristãos que estejam dispostos a cingir-se com a toalha sem constrangimento. Verso 4, parte B. E tomando uma toalha, cingiu-se. Cristãos que estejam dispostos a cingir-se com a toalha sem constrangimento. Eu me diverti muito em até aqui nesse culto, desde que eu entrei, subi aqui a plataforma para começar o culto. Diverti com os olhos arregalados dos irmãos, com a curiosidade, não é? Os discípulos também se escandalizaram quando Jesus pegou uma toalha e se cingiu com a toalha. E afinal de contas ele era o Senhor. Eles disseram, esse negócio não é para ele está dando uma de servo, e olha lá a toalha esfarrapada dele. Eu ainda consegui uma mais ou menos, eu não sei se a de Jesus era tão bonita como a minha. Eu acho que a dele era mais esfarrapada que a minha. E o Pedro chegou mesmo, não, Senhor, o Senhor não vai me lavar os pés, não, Senhor. E aí o Senhor Jesus diz, Pedro, o que eu faço não entendes agora, sabê-lo-ás depois. Quando eu começar a pregar, lá pelo meio do sermão, você vai entender. Não é agora que o irmão está começando a entender? Como é um problema sério a gente julgar precipitadamente, não é? Alguns irmãos ficaram pensando, ele virou episcopal, agora com aquele negócio lá em cima. Os seminaristas devem ter pensado, olha, uma moda nova aí, quando a gente se tornar pastor, vem com aquele negócio azul, virou episcopal. Eu ganhei essa toalha bonita, a família da igreja me deu, muito bom gosto, me deu com o meu nome gravado. Olha só, mas não se preocupe, não se entusiasme muito não, porque eu não vou lançar uma grife, toalhas Pastor Mauro Israel, não vou, até que a gente podia ganhar bastante dinheiro para a obra, não é? Uma toalha aí, a gente venderia muito essas toalhas, né? Escolheria a cor e tal, não é? Seria uma beleza, maravilha. Mas nós não vamos lançar a grife, não vamos lançar a grife. Meus irmãos, se você não estiver disposto a passar por esse constrangimento de pegar a toalha e de se cingir com a toalha, Jesus tirou os seus vestidos, que era a túnica, a parte superior da sua roupa, a túnica que eles usavam por cima daquela veste básica, e Jesus tirou a túnica. A gente, para servir, tem que se despir de certas coisas que às vezes a gente carrega por cima, não é? O nosso mundo vive muito de aparência, tem gente que mora na Zona Sul, no apartamento da Zona Sul, mas por aparência, que o mundo vive muito de aparência. Não, eu tenho que morar bem, porque senão eu não consigo fazer bons negócios, não é? O carro 0 quilômetro, que às vezes é uma loucura para sustentar o carro, mas tem que fazer a aparência, né? Porque senão não impressiona. Tem que impressionar. Roupa de grife, vai lá para impressionar os clientes, para impressionar os vizinhos. O nosso mundo vive muito de impressionar. Então há certas coisas que é difícil da gente carregar. Imagina a gente sair daí fora com uma toalha, cingido com uma toalha. Imagina o que representou para o Senhor Jesus, tirar a túnica e cingir-se com uma toalha. Irmãos, eu creio o seguinte,
A toalha será um símbolo da nossa liderança na igreja. Todo o diácono, todo o presbítero da igreja, nós dizemos que os presbíteros e os pastores coincidem com o mesmo, mas a Bíblia fala nos presbíteros também, que são tipo pastores leigos, vamos dizer assim. Nas igrejas batistas, grande parte nós não temos. Há algumas igrejas batistas que têm presbíteros, e não está fora de cogitação, porque se é bíblico, amém. Uma espécie de pastores não ordenados, que cuidam do povo, ajudam. Tem muitos presbíteros aqui na igreja, só a gente não chama por esse nome, sabe disso, irmão? Muitos presbíteros aqui na igreja, muitos presbíteros. Você pastoreia, você ministra um grupo, provavelmente você é um presbítero. O presbítero é alguém, um conselheiro, um mentor, não é? Mas todo líder da igreja, os pastores, os ministros, vão ter que ter a sua toalha. Vamos fazer uma distribuição de toalhas. Aliás, o pessoal da recepção já usa uma coisinha parecida ali, não é? Assim e tal. Muito bonitinha, branquinha, com logomarca da igreja. Amém, irmãos? Se você não estiver disposto a se cingir com a toalha, se não estiver disposto a tirar a túnica, se não estiver disposto a se cobrir com a toalha, não pode servir. Não pode servir. A toalha é um símbolo da liderança servil, de alguém que está disposto a passar pelo constrangimento de usar a toalha, quando todo mundo acha que líder só usa terno e gravata. A toalha pesa e nos leva a nos inclinarmos aos pés dos nossos irmãos para lavar-lhes os pés. Segundo, então, cristãos dispostos a se cingirem com a toalha. Terceiro, não precisa ficar preocupado não, que não vai andar diácono e presbítero e pastor para baixo e para cima com toalha em cima do... Isso é de vez em quando, viu, irmão? Não é todo mundo que tem coragem para fazer isso não. Terceiro, cristãos dispostos a ministrar aos pés dos seus irmãos. Irmão, se o cristão não estiver disposto a ministrar aos pés... Eu fui fazer uma visita a um senhor da nossa igreja, membro da nossa igreja. Ele e a esposa são membros da igreja. Deixa eu contar essa experiência. Fui fazer a visita lá no hospital, lá no Hospital dos Servidores do Estado. Ele tinha passado por uma cirurgia. Os médicos disseram que ele estava com problema de gangrena nos dedos dos pés, e a gangrena estava crescendo, formando aquela casca ali. E quando eu cheguei no quarto onde estava hospitalizado aquele ancião de cabelos brancos, uma coisa que me emocionou, eu vi aquela esposa. A esposa estava ali com óleo, e ela estava tirando aquela casca preta, escura, dos pés do seu marido. E ela com as suas mãos, ela tirava, e ela passava o óleo ali. E ela disse: pastor, os médicos estão achando que não vai haver esperança, que eles vão ter que amputar os dedos, talvez o pé, talvez a perna do meu marido. Mas eu não desisti, eu vou ficar aqui. E ela ficava horas e horas passando óleo, passando óleo. E deixa eu dizer para você um milagre. Sabe o que o amor faz, irmão? Sabe o que o amor faz? Aquele homem foi curado, restaurado, e a gangrena não progrediu. E eu creio que aquela mulher, enquanto ela estava untando os pés do seu marido com óleo, ela estava untando os pés do seu marido com lágrimas, e ela estava untando os pés do seu marido com orações, e ela estava untando os pés do seu marido com a graça de Deus. Você não pode imaginar o que é isso, porque quando as pessoas andavam, faziam viagens e passavam, chegavam numa casa, a cortesia mandava que o senhor da casa chamasse os servos, e os servos traziam uma bacia com água, e então aqueles homens que andavam por todos aqueles caminhos empoeirados, eles eram recebidos como pessoas ilustres, e então os servos vinham e lavavam os pés, aqueles andarilhos. Agora, na Bíblia, os pés têm um significado muito grande. A Bíblia fala muito sobre os pés, né?
E entre outras coisas assim, quão formosos os pés dos que anunciam a paz. E eu creio que quando Jesus ensinou a ministrar aos pés dos nossos irmãos, Ele estava ensinando a gente a consolar os nossos irmãos, a servir os nossos irmãos, e a abençoar e untar os pés dos nossos irmãos, para que eles sejam liberados para sair pelo mundo, fazendo a obra missionária e pregando o nome e o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso, irmão? Amém? Uma liberação para pregar o evangelho de Jesus. Finalmente, cristãos que estejam dispostos a levar a missão até o fim. Vejam os versos 1, 2, 3. Olhem só aqui os versos 1, 2, 3. Eu estou quase terminando. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos, e tomando uma toalha, cingiu-se, e aí por diante. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é que quando Jesus lavou os pés aos seus discípulos, Ele sabia de uma porção de coisas, que se nós soubéssemos a respeito da nossa vida, nos dificultariam lavar os pés dos nossos irmãos. E uma das coisas que nós vemos aqui nesse texto, duas vezes a Bíblia usa nesses 3 versículos a expressão sabendo. No versículo 1 e no versículo 3. E no versículo 2 não está a palavra sabendo, mas diz que tendo já o diabo colocado no coração de Judas, entregar a Jesus. E Jesus sabia disso. E eu quero dizer para você o seguinte: algumas coisas que quando você sabe, a vontade que dá é jogar a toalha. A vontade que dá é jogar a toalha. Muito líder já jogou a toalha há muito tempo. Muito cristão já jogou a toalha há muito tempo. Muito marido já jogou a toalha há muito tempo. Muita esposa já jogou a toalha há muito tempo, porque soube de algumas coisas. O que é que Jesus soube? O que é que Jesus sabia e que tornava difícil para ele lavar os pés aos seus discípulos? A primeira coisa que Jesus sabia, versículo 1, diz aí, olha só, que ele estava no final. Verso 1: sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Irmãos, tem muita gente que quando percebe que está no final, joga a toalha. Ah, estou cansado, não tem mais jeito. E Jesus sabia que ia morrer, mas Ele não jogou a toalha. Amém, irmão? Então eu digo para você, não joga a toalha, em nome de Jesus. A segunda coisa, há muitos que diminuem o seu desempenho e jogam a toalha quando percebem que não são reconhecidos. O verso 2 diz assim: tendo já o diabo posto no coração de Judas que o traísse. E muitas pessoas, quando percebem que não são reconhecidas, quando percebem que o seu nome não saiu no boletim com uma nota de louvor, quando percebem que ninguém veio agradecer, ah, obrigado porque você lavou os meus pés, obrigado porque você untou os meus pés, obrigado porque você ministrou lá. E quando a gente muitas vezes não recebe o agradecimento, muitas vezes a vontade é jogar a toalha. É quando um filho muitas vezes não é grato, você se mata trabalhando para que seu filho faça a faculdade, a universidade, anos e anos e anos, e ele nem para lhe dar um beijo e agradecer, e a vontade é jogar a toalha, não é verdade? Jesus sabia que ele seria traído por Judas, que estava com ele ali. Você imagina como foi difícil para Jesus lavar os pés a Judas? Mas Jesus lavou os pés a Judas, sabendo que Judas iria traí-lo. Você pensa que é fácil? Tem coisa que quando a gente sabe, a vontade que a gente tem é jogar a toalha. Terceiro, há muitos que diminuem o seu desempenho
quando percebem que já conquistaram o que desejavam. O verso 3 diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, estava tudo na mão dele. Amém, irmão? Jesus sabia que o Pai havia depositado nas suas mãos todas as coisas. Jesus podia dizer: olha, eu tenho o que eu quero, está tudo na minha mão, para que eu vou ficar gastando tempo e agora me humilhando para lavar pé de discípulo traidor, de discípulo que vai me negar 3 vezes, como Pedro? Para que eu vou estar gastando esse negócio? Que nada. E tem muita gente que é assim, quando vê que já conseguiu tudo que queria, joga a toalha. Mas hoje eu quero exortar você a não jogar a toalha. Você sabe que a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 5,10, um dos critérios para as viúvas, 1 Timóteo 5,10, versos 9 e 10, nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Esse era um critério fundamental para alguém ser reconhecido na igreja do Senhor Jesus, hein? Se lavou os pés aos santos. E a Bíblia diz no versículo 1 desse texto de João 13: como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. E muitas vezes, irmão, é difícil amar uma esposa até o fim, não é? Muitas vezes é difícil amar um marido até o fim. Muitas vezes é difícil amar o irmão na igreja até o fim, porque o irmão esgota todas as energias da gente. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus amou a Judas, mesmo sabendo que ele ia traí-lo. Amou a Pedro, mesmo sabendo que iria negá-lo. Ele os amou até o fim. Jesus não jogou a toalha. Por que eu jogaria a toalha? Por que você jogaria a toalha? Jesus tinha certeza da sua identidade. Veja o verso 19. Ele sabia quem era. Ele diz: desde agora vou-lo digo antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. O Evangelho de João tem várias vezes: eu sou, eu sou, eu sou. Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou. Jesus sabia quem era. E aqui é uma das vezes em que ele diz: eu sou. Assim como lá em João 8, quando ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está falando claramente aqui da sua divindade. E mesmo sabendo que era Deus, ele não se furtou a lavar os pés aos seus discípulos. Sabe por quê? Porque quando você tem certeza da sua identidade, tem certeza de quem você é filho de Deus, é lavado no sangue de Jesus, você conhece a sua identidade, irmão, não vai ser humilhação você lavar os pés ao seu irmão. Isso não vai humilhar você, não vai tirar a sua dignidade, quando você tem certeza da sua identidade. E Jesus sabia disso. Ele tinha certeza da sua missão. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele sabia que tinha vindo com o propósito de servir. E finalmente, a certeza do seu futuro. Ele disse: lá na frente vocês vão entender, e quando isso acontecer, vocês vão saber que eu sou. Ele sabia que o futuro alteraria as coisas. O verso 7 diz: Pedro, o que eu faço não sabes agora, tu entenderás depois. O líder será aquele que vai plantar agora, mesmo que nem todo mundo entenda, porque ele sabe que lá na frente vai colher, para a glória do nome de Jesus. Quero terminar com o versículo 17. Versículo 17: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. E a Bíblia, a tradução hebraica do Novo Testamento, o tradutor traduz o seguinte: essa palavra bem-aventurados, ele traduz assim: em marcha. Nós sempre dizemos que bem-aventurados é felizes, mais que felizes. É sim,
mas no hebraico quer dizer assim, em marcha. Eu vou fazer isso. Eu sou bem-aventurado porque eu vou colocar isso na prática da minha vida cada dia. E então, a tradução que ele coloca lá é o seguinte: se vocês sabem essas coisas, em marcha para fazer essas coisas. E hoje eu quero chamar você em marcha para fazer isso, para praticar isso no dia a dia. Esse é o tipo de líderes, esse é o tipo de cristãos que a igreja está precisando. E a igreja vai ser o que ela vai ser daqui a pouco, porque Deus está levantando líderes com esse perfil, que estão dispostos a abrir mão da mesa principal, que estão dispostos a se cingir com a toalha, que estão dispostos a ministrar aos pés dos seus irmãos. Líderes e cristãos que estão dispostos de todo o seu coração para fazer a vontade de Deus e cumprir a sua missão até o fim, sem jogar a toalha. Eu queria ter muitas toalhas, principalmente bonitas como essa, para distribuir hoje aqui. Mas, simbolicamente, nós vamos distribuir toalhas aqui, hoje. E se você quer receber a toalha, se você quer dizer: Senhor, me cinge com a toalha da simplicidade, eu quero ser servo, eu me quebranto, eu abro mão dos privilégios e direitos da mesa principal, da cabeceira da mesa, eu quero que você deixe seu lugar e venha. Você quer se quebrantar diante de Deus, quero chamar você para deixar o seu lugar e vir, e venha. Se você puder, ajoelhe-se aqui, quebrante-se diante do Senhor, e venha dizendo: eu quero servir. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos de gente que esteja disposta a fazer a obra de Deus, e a gente olha ao redor e a gente não encontra ninguém. Muitas vezes, porque nós, como crentes, assumimos essa postura do cliente, e de repente, se a gente ficou doente e a igreja não foi visitar, a gente é capaz de telefonar para o 0800 do Procon e entrar com processo contra a igreja porque ninguém foi lá. E nós nos esquecemos que nós somos a igreja. Você é a igreja do Senhor Jesus, e que o Senhor está chamando servos que estejam dispostos a se cingir com a toalha e lavar os pés dos irmãos, dizer: Senhor, eu quero te servir, eu quero te servir incondicionalmente, ainda que, Senhor, não haja recompensa, ainda que meu nome não saia no boletim, ainda que o pastor não convoque lá na frente, mas eu quero te servir incondicionalmente. Eu quero estar aqui como servo, humilde, esperando, só esperando o Senhor dizer: agora entra, vai lá e faz. Eu quero te servir, Senhor. E se você está visitando a igreja e hoje quer ser servo de Jesus, sabe, se você não serve a Jesus, você é escravo, servo do pecado e de Satanás. Mas o Senhor Jesus quer libertar você da escravidão do pecado e do diabo, e quer trazer você para a doçura da servidão a Ele, Jesus.